Sala Flutuante apresenta Borboletas e passarinhos. Facilitava a limpeza, já que tão poucos móveis estavam dispostos na sala. Não, melhor dizendo, porque não era propriamente uma sala, no refeitório. Umas mesas espaçadas reuniam algumas cadeiras em volta de si. Era o caso de puxar uma, sentar e comer o que lhe ofereciam, sem escolhas, sem milindres estomacais. Ou come ou não tem outra coisa. Muitas vezes Margarida se dirigia para ali sem que fosse hora de refeição. Sentava diante de uma mesa específica para conseguir ver uma ponta da janela. Mais do que a ponta da janela, provavelmente. Do lado de fora tinha um canteiro, às vezes com flores, e dava para vê-lo naquele ângulo do refeitório. Quando estava florido, o canteiro recebia visita de abelhas, borboletas e outros insetos que se interessavam por pólen, por cores. Margarida passava um longo tempo olhando aquele naco de natureza, aquele pedaço de pão para a alma. Atrás do canteiro tinha uma treliça, onde penduravam saquinhos com alimento para os pássaros. Com sorte, ela assistia à refeição de um deles. O pássaro comia e vigiava, quebrava uma semente batendo com o bico na treliça, enquanto se mantinha atento à chegada de qualquer ameaça. Margarida ficava ali, só olhando. Às vezes, tamborilava com seus dedos trêmulos o tampo da mesa, como se esperasse por algo, como se tivesse pressa. Mas eram só os dedos que tinham memória do passado, que se confundiam e achavam que ainda precisavam de agitação, de atividade, de trabalho. E assim corria o dia de Margarida, até que um dos auxiliares dizia que era a hora da limpeza, que ela não podia ficar sentada no refeitório. Então ela, com dificuldade, se punha de pé, arrastava os pés até a sala ao lado e se somava aos outros na frente da televisão. Olhava para a tela, mas não assistia ao que quer que estivesse passando. O som era alto, mas ela não ouvia bem. Talvez fosse melhor assim, pois não a incomodava. Nem sempre, mas ocasionalmente, Chico aparecia por ali. Como o lugar continha poucas cadeiras e mesas, era fácil para ele perceber se Margarida estava no recinto ou não. Quando calhava dela estar sentada à mesa, ele se achegava. Na primeira vez, ele ficou parado, quase em frente dela, entre a mulher e a janela. Ela quis saber o porquê daquela interrupção no seu momento de assistir ao quintal. Ele nada respondeu. Apenas calou e tateou a mesa e o espaço ao redor, até encontrar uma cadeira. Então, Chico sentou. Sentado, ele não atrapalhava a visão de Margarida. E ela também se calou. Ficaram os dois ali, no aparente silêncio, quando a comunicação ocorre de outra maneira. Depois de umas vezes de visita, Margarida nunca mais deixou de sentar ali à espera do retorno dele. No silêncio, ela esperava, mas não era sempre que ele podia se deslocar até lá. Muitas vezes levava bronca, recebia castigo por ter entrado no refeitório onde Margarida se esquecia, ou talvez se lembrasse da vida. Por isso, ele sumia de tempos em tempos. Depois reaparecia. Ninguém entendia como ele podia, de repente, surgir do nada no prédio ao lado. Ele também não contava como chegava ali. Simplesmente, quando dava, ressurgia, como um amanhecer inesperado, como um passarinho na treliça em busca de alimento.
Chico procurava pela presença de Margarida e, tateando, ia em direção à mesa onde ela bebericava o quintal, como se fosse bebida quente a reconfortar seu corpo em dias de frio. E aí os dois conversavam naquele silêncio habitual. Um dia, Chico ousou um passo a mais na comunicação entre os dois e usou palavras. Queria saber se ela tinha autorização para passear do lado de fora no quintal, ou se isso era proibido. Proibido não era, só não era costumeiro. Mas nada foi dito como resposta. Apenas ele ouviu o ruído da cadeira de Margarida se arrastando num franco indicativo de que ela se levantara. Ele fez o mesmo, e naquele silêncio comunicacional de ambos, seguiram até o quintal. Noutra vez, quando ele entrou no refeitório, Margarida se dirigiu até ele, nem esperou que ele chegasse até a mesa. Ela, com seu andar trêmulo, ele, com seu orientar hesitante. Juntos se encaminharam para o quintal, lugar por onde ele chegava até o refeitório. Chico contou o segredo. Tinha um pequeno buraco nas folhagens que dava acesso a outro prédio. Era assim que escapava até ali. Margarida mastigou umas dúvidas. Como era possível ele encontrar o que os outros não percebiam? Ele não soube explicar. Devia ter a ver com a necessidade de tatear. Assim se enxerga o que muitas vezes ilude os olhos dos demais, pensou ela. Ele fez que sim, era uma possibilidade. Ela deu um jeito para Chico se ligar no tempo. Melhor não ficar muito e poder retornar logo do que receber castigo e não voltar por um longo tempo. Ele seguiu o conselho. Diante do canteiro, numa das vezes, Margarida, com sua voz tremida e cansada, descreveu as flores para Chico. Ele tocava com delicadeza nas pétalas e o toque correspondia às palavras da mulher. Foi aí que uma borboleta pousou na mão dele. Ele sentiu a leveza do corpo do inseto. Quis tocá-la, mas Margarida insistiu para que não, pois iria assustá-la. Ele aqueceu, mas seu coração bateu forte por puro alvoroço, mesmo sem dizer nada do que acontecia dentro de si. Era uma felicidade silenciosa, a qual Margarida podia ouvir. Ela notou que uma das asinhas da borboleta parecia meio estranha, talvez com problema. Naquele dia, Chico retornou ao outro prédio com a borboleta pousada na sua mão. A vantagem de não ser notado era poder carregar um tesouro sem ser visto. O acaso quis que justamente nesse dia servissem geleia na sua comida. Ele experimentou o gosto açucarado e decidiu guardar um pouco da geleia num potinho de plástico que tinha na sua pequena coleção de trecos. Vez ou outra, lambuzava o dedo no doce e aproximava-o da mão onde a borboleta pousara. O que ele sentia era um leve roçar da tromba do inseto sugando a doçura. Chico levou essa experiência para Margarida. O benefício de ter sido míope a vida toda era que, naquela altura da vida, ela enxergava de perto com uma precisão que outros já não possuíam. Ela descreveu o movimento de sucção feito pela borboleta. Aquela vivência aquecia os três. Igualmente foram 3 os dias compartilhados com a borboleta. Margarida previa que aquilo não duraria muito. Chico imaginou que tamanha alegria não seria para sempre, mas nenhum dos dois quis contar o pressentimento para não estragar o prazer do outro. No 3º dia, o inseto não mais se alimentou. O menino pegou o potinho com aquele pouquinho de geleia, abriu e colocou a borboleta ali dentro. Embrenhou-se pela folhagem e alcançou o quintal que dava para o refeitório. Margarida já o esperava na porta. Achegou-se até Chico e viu o que ele carregava dentro do pote. Com custo, ela se abaixou para acompanhá-lo no ritual. Os dois fizeram um buraquinho na terra,
perto das folhagens e colocaram um recipiente ali. Outros dias se passaram. O menino ia ao encontro da mulher quando assim podia. Margarida descreveu os pássaros que visitavam a treliça a fim de comer quando não havia ninguém no quintal. O menino aumentava seu vocabulário visual por meio das narrativas da mulher. Um dia, no lugar de Margarida, estava o assistente que limpava o refeitório. Ele aguardava o menino, porque observara a amizade tecida fiapo a fiapo por Margarida e Chico. A informação deu-se de modo curto. No sono, ela se foi. O menino então caminhou oscilante até as folhagens, tateou o chão e cavou onde pressentia que estivesse o potinho de plástico. Depois de algumas tentativas, encontrou-o, limpou-o como pôde e o guardou na palma da mão fechada. Atravessou a folhagem e o levou para o seu quarto. Colocou o pote debaixo do colchão, sem abri-lo. Jamais destampou o recipiente. Para quê? Com muita cerimônia e timidez, o assistente, limpador do refeitório, teve uma ideia. Pensou o quão boa ela era, depois oscilou se ela valeria a mesma pena uma divulgação. Ponderou, recuou, ameaçou seguir em frente, voltou atrás mais uma vez. Por fim, ajuntou ânimos e forças, decidido a encontrar uma brecha para falar com alguém que, na sua perspectiva, tivesse voz na instituição. Assim esperou até ter a oportunidade de conversar com a psicóloga. Um dia essa chance surgiu e ele sugeriu, entre muitos dedos e antigas dúvidas, que uma passagem fosse aberta entre os dois prédios, dando acesso do asilo ao orfanato e vice-versa, quando mais Margaridas e Chicos pudessem confeccionar um familiar disponível para o amor. Se tiver vontade, se inscreva no canal, ative o sininho, curta os vídeos e os compartilhe com seus conhecidos, para que o canal cresça e assim estimule a produção de mais vídeos. Nós agradecemos seu apoio. Até outro conto.